Comenta aqui embaixo se você já passou pela seguinte situação numa entrevista de emprego. Bom, eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa e agora eu queria saber, você tem alguma dúvida sobre essa vaga? Tem alguma pergunta aí pra gente? Ah, se eu tenho alguma pergunta? Claro. Pois é. Depois desse vídeo aqui, você nunca mais vai ficar sem saber o que perguntar pro entrevistador. E eu sei que esse é um ponto esquecido por muitos profissionais, até mesmo quem já tem mais experiência. A gente se prepara pra caramba só pra responder as perguntas que trazem pra gente, mas tá mais do que na hora da gente começar a priorizar e também dar importância pras perguntas que a gente vai fazer pro entrevistador na entrevista de emprego, porque é aqui que o bicho pega. É nesse momento que você ganha um certo controle sobre essa conversa ou sobre o que é importante você saber sobre aquela empresa, até para você decidir se você quer trabalhar mesmo ali ou não. Fora que trazer boas perguntas para o entrevistador vai te trazer outras vantagens. Por exemplo, você vai ganhar pontos com essa empresa por demonstrar mais interesse e preparo. E o pulo do gato, né? Você também vai usar as próprias perguntas que você faz para você se destacar e destacar coisas no seu perfil profissional para você se vender ainda mais para aquela vaga. E isso, meus amigos e amigas, tem hora que é tiro e queda para você conseguir um emprego. Então, cola aqui comigo até o final para você saber quais são as 5 perguntas mais importantes para você fazer numa entrevista de emprego. Só de fazer todas elas você já vai se destacar, mas você também pode usar isso como inspiração para você formular suas próprias questões, considerando o que é importante para você no emprego e para você destacar no seu perfil profissional, beleza? E ó, no final ainda vai ter uma dica de ouro para você tirar o máximo dessas perguntas que você for fazer nas entrevistas de emprego, então fica até lá para você não perder esse segredo, hein? E a primeira coisa para você perguntar numa entrevista de emprego é se essa vaga que você vai preencher é nova ou se ela já existia. Ou seja, para você saber se você já está substituindo alguém que ou saiu da empresa ou foi promovido, mudou de cargo e tudo mais. E por que é importante perguntar isso? Tem toda uma diferença na dinâmica e na forma de trabalho quando a empresa está expandindo para cargos novos e contratando gente nova e quando ela já tem uma estrutura e está só preenchendo uma coisa que já tinha ali antes. Então, assim, muito provavelmente, quando a gente substitui alguém que já saiu de uma empresa, as coisas ali já estão muito bem estabelecidas, inclusive os gerentes e a empresa já sabem avaliar aquele cargo. Já quando a vaga é completamente nova e se trata de uma expansão, há grandes chances de que muito do que vai ser feito e muito de como você vai ser avaliado ainda tá para ser descoberto. E isso significa o quê, né? Que talvez exista um pouco mais de liberdade ou de flexibilidade para você criar coisas novas, sugerir projetos novos e descobrindo as coisas conforme as necessidades surgem. Mas, por outro lado, também significa que você vai ter que aprender muita coisa do zero sobre aquela empresa, criar novos processos e descobrir pouco a pouco com seu chefe ou sua chefe como que vocês vão trabalhar muito bem juntos. E só deixando uma coisa bem clara, não existe melhor ou pior nesse caso, tá? Tudo depende de como você está acostumado ou acostumada a trabalhar e de que tipo de trabalho você está procurando também. E aí, dependendo do que te responderem quando você fizer essa pergunta, que você vai analisar se você gostaria ou não de criar coisas novas ou se é uma vantagem você já ter tudo ali estabelecido, até porque você pode ganhar mais experiência e aprender bastante com gente que já está ali há mais tempo, já sabe bastante desse assunto. E a segunda pergunta é: que tipo de colega vocês estão procurando para trabalhar com vocês? Eu amo fazer essa pergunta em toda entrevista de emprego e é legal fazer ela pro gerente da vaga, ou seja, a pessoa que vai ser o seu chefe ou a sua chefe. E o que a gente quer descobrir com isso? Essa pergunta vai te dar uma bela de uma ideia sobre como que é a cultura naquela empresa e como que os times interagem entre si. É muito importante você saber se eles procuram alguém que seja, por exemplo, super sociável, que vai lidar com 300 pessoas por dia, ou se eles gostam de trabalhar com profissionais que têm mais autonomia, que conseguem se virar sozinhos. Nessa, o entrevistador pode te contar se as pessoas do time têm uma relação legal entre si. As empresas que têm uma cultura mais descontraída, por exemplo, vão querer contratar pessoas desse mesmo estilo, até para elas participarem dos eventos ou dos happy hour que eles promoverem na firma. E aí, dependendo do que o entrevistador te responder, você já joga o seu charme e fala: nossa, eu identifico bastante com isso também, ou para mim tal coisa também é bem importante numa empresa. E a terceira pergunta para você fazer para o entrevistador é: qual que é o maior desafio ou o principal problema que vocês estão tentando resolver com esse cargo?
E vamos combinar, é um pouquinho autoexplicativo, né? A gente quer saber qual que é o tamanho do pepino que a gente vai ter que resolver quando a gente for contratado ali. E nada melhor do que jogar limpo com o entrevistador para que ele te explique onde que o calo mais está doendo para eles. Pode ser que ele te conte que eles começaram um baita de um projeto ou conseguiram um cliente novo e aí eles estão com dificuldade para atender ou para resolver uma parte ali. Então vai ser legal ter uma descrição mínima do tipo de desafio que você vai enfrentar. E aí você pode usar isso para se destacar caso você já tenha passado por uma situação parecida ou um desafio parecido em experiências anteriores. Ou você pode comentar sobre alguma habilidade ou competência que você tem que seria bastante importante e acrescentaria bastante aí para esse desafio. Agora, a quarta pergunta, ela vai te ajudar a entender um pouco mais sobre os benefícios que essa companhia oferece segundo os próprios funcionários dela. Você vai perguntar para o entrevistador ou para os entrevistadores o seguinte: qual é a parte que vocês mais gostam sobre trabalhar nessa empresa? É mega interessante você ver como que as pessoas respondem a isso, porque cada uma pode te falar uma coisa de acordo com o que é também importante para eles sobre trabalhar naquele lugar. Pode ser que o entrevistador te descreva alguns benefícios legais aí que estão inclusos no pacote salarial, ou que ele fale sobre o escritório, sobre o ambiente de trabalho. Pode ser que essa pessoa destaque as oportunidades de crescimento e de aprendizado, enfim. E a partir disso você vai poder comparar se o que essas pessoas destacam tem a ver com o que você também está procurando num trabalho. Aliás, isso também é uma boa para você descobrir se toda aquela pose da empresa falar que é muito legal trabalhar ali no LinkedIn ou no anúncio da vaga realmente é verdade. Presta atenção na quinta pergunta para você fazer, que é: qual que é geralmente o próximo passo ou o plano de carreira definido para esse tipo de cargo nessa empresa? Essa pergunta, é claro, tem bastante a ver com os possíveis planos futuros que você vai fazer naquela empresa. A ideia aqui é o entrevistador te contar como que geralmente eles promovem funcionários internamente, ou dele pelo menos descrever alguns caminhos que dá para você seguir a partir daquele trabalho. Além disso, fazendo essa pergunta, você vai perceber o quanto de estabilidade esse emprego teria. Isso foi muito importante para mim, por exemplo, porque da última vez que eu estava fazendo entrevistas, eu queria priorizar bastante empresas super estáveis com cargos e contratos mais permanentes. Então eu fiz essa pergunta para entender o quanto eu poderia contar com esse cargo no longo prazo e também para definir os meus objetivos pessoais e profissionais do futuro. Agora presta atenção nessa dica de ouro aqui. Muitos entrevistadores e gerentes aí de área, eles têm um tempo limitado para conversar com você. As entrevistas de emprego, elas são feitas com vários candidatos, elas podem levar alguns minutos, meia hora ou até uma hora, e muitas vezes não dá tempo de você levar uma lista de perguntas muito extensas para você fazer. Até porque, na maioria das vezes, o entrevistador só vai te perguntar se você tem alguma dúvida sobre essa vaga no final, depois que ele já fez as perguntas dele. O que eu recomendo fazer nesse caso é você sempre ficar de olho em quanto tempo essa entrevista tá levando e quanto tempo você ainda teria ali no final para fazer suas perguntas, porque dependendo você vai ter que priorizar e começar pelas perguntas que já são mais importantes para você saber alguma coisa sobre essa vaga. Ou se você não tem nenhuma dúvida sobre a vaga, tudo ficou claro durante a entrevista, você prioriza as perguntas que vão te ajudar a levantar questões e a comentar coisas novas sobre as suas habilidades para que você se identifique mais com essa vaga e se destaque no processo seletivo. E agora comenta aqui embaixo, você já sabia quais perguntas você podia fazer para o entrevistador? Qual dessas que eu listei aqui hoje você vai começar a levar para suas entrevistas de emprego? E eu sei que você pode estar aí desse lado falando: putz, Adeline, mas eu mal sei responder as perguntas que me fazem, quanto mais perguntar alguma coisa. tá tudo bem, calma, já tem vídeo sobre isso aqui no canal e você pode ir lá agora para você treinar suas respostas para várias perguntas que o recrutador pode te fazer. Depois de juntar esse combo de perguntas que você pode fazer e perguntas que você vai ensaiar para você responder, eu tenho certeza que você vai arrasar nas suas próximas entrevistas. Eu te vejo de novo daqui a pouco e até a próxima.